Fala, Cacau, meu reverendo querido. Minha cunhada, oi Giza. Vamos esperando a galera entrar aí. Valeu, meu amigão. Minha mãe, um abraço. Opa, nossa amiga Flora acabou de entrar. Vou chamá-la aqui. Olá, olá, boa noite. Oi. Tudo jóia? Meu irmão acabou de entrar aí. Deixa eu só fixar aqui o tema da nossa live rapidinho, para quem chegar saber. Tá chovendo aí em Salvador? Pronto. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Rockné acabou de entrar aí, né, Néia? Gente, como é que fixa esse negócio aqui? Tem um negocinho aí que fixa. Tem escrito. E é, eu nunca que achei. Dois ótimos aqui nesse negócio. Ah, é, eu não achei não, viu? Eu li que tinha que apertar aqui que o negócio aparecia. Eu acho. Deixa aí, deixa quieto. Ah, achei. Pronto. Ah, A gente, conseguimos! a gente vai aprendendo aos poucos. Quem É, entrou assim aí, mesmo. quem entrou, boa noite, André, meu querido, boa noite, Angélica, Rodrigo, um abraço, meu irmão. Jai Soares, um abraço. Rafael, um abraço. Tem uma galerinha aí já com a gente. Rockné, esse tema é pra você, viu, né? O Wellington entrou. Como foi o dia, Flora? Tudo em paz por aí? Tudo em paz. E com você? Tudo certinho? Tudo certinho. Fora a rotina de home office, tá tudo Ah, em faz parte. paz. É, então, né? A gente já tem um número aí bacana. Acho que a gente pode ir iniciando, tá certo? Então aí, quem você vir seu entrando, você pode assinar, viu, Flora? Ah, tá certo, tá bom. Sere- Oi, tia Seremos, Angélica, Denise, beijo, Joyce. seremos, seremos bastante Cadê informais, né? Jaildes, minha companheira de São João? Ah, é? Tá por É, aí, eu Jaildes. vi com todos. Estamos sofrendo juntas. Tá ok. O pessoal que está acompanhando, então essa é a terceira live, um pouco pensando as questões, né, da sociedade, e já pensamos turismo, cultura, né, com o André, que está aqui com a gente essa noite também aí acompanhando. Falamos sobre a Casa do Samba, né, ali no desmoronamento da faixa, daquela parte de fora ali, né, da sacada. E hoje a gente vai falar sobre ações de enfrentamento à violência de gênero, né? Como a gente tem seguido um certo rito, né, vamos continuar nesse rito. Eu vou me apresentar, porque cada convidado e convidada traz gente sua que não me conhece, né? E vice-versa. Então vou me apresentar, pedir a Flora que se apresente também e depois falar um pouco da proposta da live, certo? Então, para quem não me conhece, eu sou Adriano Portela, santo-amarense, professor, escritor também, né? Sacerdote da Igreja Anglicana, não é? E gosto muito de história, dos temas de inclusão social, sobretudo por causa do modo de pensar pastoral na Igreja Anglicana, né? Isso foi algo que eu aprendi na Igreja Católica e que na minha formação de base trago para a Igreja Anglicana, em que isso também é muito apreciado.
E a gente tem lá uma pauta muito importante em relação às mulheres, né? Que é uma pauta atual, e é uma pauta também da nossa amiga dessa noite, né? Eu escrevo coisas sobre Santo Amaro, né? Minha formação é na área de letras e de teologia. Na área de letras eu fiz doutorado na UFBA, em literatura e cultura, e estamos aí, né? Depois, quem quiser perguntar outras coisas, a gente está aí. Fica à vontade, Flora. Bem, eu sou Flora Maria Brito Pereira, sou advogada, especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça, e trabalho no enfrentamento à violência contra a mulher desde 2008, quando eu fui convidada para ser advogada no Centro de Referência Loreta Valadares. Então, a minha experiência começou aí, no enfrentamento à violência, Lei Maria da Penha, rede de enfrentamento e de atendimento. É uma área que eu tenho me dedicado e agora a gente está se aprofundando muito também nas questões de raça, né? Não dá para excluir raça de toda essa discussão de violência contra a mulher e de outras discussões também. É isso. Hoje Pronto. eu sou coordenadora do CREAS no município de Itaparica. Um beijo para a equipe de Itaparica que está aí me vendo. Me parece que você fez algum trabalho de formação, né? Nas cidades aqui da Bahia, pelo interior, né? Com essa temática, não é isso? Sim, sim, eu trabalhava na Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado, a SPM, e na SPM eu pude fazer um trabalho de capacitação com os centros de referência que existem no estado da Bahia, os centros de referência de atendimento à mulher em situação de violência, e também com a Ronda Maria da Penha. Eu fazia um trabalho de capacitação da questão da violência contra a mulher, Lei Maria da Penha. É, assim, né? Formando as equipes. Uhum, tá ok. Quem lhe acompanha nas redes sociais vê as fotos. Sempre. Gente, então, Flora é uma pessoa muito querida para mim, para um grupo comum a gente de amigos, né? Quando eu falei que seria Flora essa noite, muita gente vibrou ali, disse que gostavam de Flora e tal. E é uma pessoa muito competente, né? Eu admiro muito Flora, desde que a conheci, né? Uma pessoa potente, né? Uma mulher potente na fala. E aí é um prazer tê-la com a gente aqui. A proposta Prazer. a proposta da live é uma proposta que é da ordem do dia, né? Quem acompanha noticiários vê como essa proposta é importantíssima desde sempre e agora nesse contexto, né, a gente vai falar um pouco muito mais, né? Tem sido. Só para vocês terem ideia, hoje uma mulher foi expulsa de um ônibus, agredida fisicamente em Salvador, né? Um coletivo, porque tossiu no ônibus, né? E estava sem máscara. E aí um homem a puxa, não sei se vocês viram esse vídeo, né? Puxam e dá pesada nas costas da mulher, né? Ela se segura nas portas e é todo um embate, né? Uma cena muito, muito triste. E para variar, é uma mulher preta, né? Então a gente vai entrar nessa questão de raça também, como Flora falou. Não é uma proposta política no sentido de ser política partidária, né, a live, mas política no sentido de que o enfrentamento é político, né? A realidade muda também a partir dos nossos embates no campo político, né? Na conscientização, né, na formação dos nossos jovens, das nossas jovens, mas também lá na arena política. Então é política nesse sentido, né? Então, minha amiga, eu vou trazer uma primeira pergunta aqui para a gente, né, uma contemporização. A realidade da violência contra a mulher no Brasil e na Bahia, né, é gritante, não é? São altos os índices, nos últimos anos vem aumentando, me parece, e parece que há um agravamento ainda, não é?
nesse contexto de quarentena. Gostaria que você falasse para a gente um pouco, né, sobre isso, essa realidade no Brasil, especificamente nesse tempo atual também, né? Pois é. É importante a gente falar, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de uma gama de violências que atingem as mulheres. Porque muitas vezes, quando se pensa em violência contra a mulher, a gente vai logo para a violência doméstica e familiar. Mas a gente precisa pensar nessa violência de gênero, que é a violência pelo fato de nós sermos mulheres. Então, nasceu mulher, já está ali, se sujeita a algum tipo de violência. A gente percebe hoje essa história do vídeo. Eu não cheguei a ver o vídeo, mas eu soube. E eu sempre me pergunto, sim, mas e se fosse um homem? Será que o comportamento teria sido esse? Será que o outro homem iria agredir o outro ou ia pedir para sair? Como é que seria esse comportamento? Porque, historicamente, né, dizem que a mulher é o sexo frágil e por conta disso com a mulher pode ser feito tudo, a mulher pode ser feita todas as violências, se praticar todos os tipos de violência. Então, a mulher não tem o direito de andar na rua com a roupa que ela quer, a mulher não tem o direito de estar na rua a qualquer momento, porque a gente tem medo de ser assaltado, mas a gente também tem medo de ser estuprada. Então, existe toda uma gama, né? A questão da violência obstétrica, que se ano passado a gente teve essa discussão, não pode mais usar o termo, como é que fica, tem violência, não tem, é procedimento médico, não é procedimento médico. E agora a gente dentro da violência contra a mulher, a gente também tem um ramo que é o da violência doméstica e familiar, que eu posso dizer assim que é a violência mais exposta, a mais recorrente, mas a gente tem uma cultura do estupro, a gente tem uma série de violências que nos atinge de uma forma muito mais contundente do que atingiria se fôssemos homens, né? Se fôssemos o sexo masculino. Então, o Brasil hoje ele é o quinto país dentre 83 países. O Brasil é o quinto em homicídio de mulheres. E aí a gente pode pensar muito na questão do feminicídio. De 2015 para cá, a gente tem uma lei, que é a lei do feminicídio. Então, a gente tem lutado também para que seja contabilizado os homicídios de mulheres como feminicídio, porque se envolve violência doméstica e familiar, é feminicídio, né? Não é homicídio de mulheres. Homicídio de mulheres é numa briga de trânsito, uma pessoa puxou uma arma e deu um tiro e a mulher morreu. Ah, tá, homicídio de mulheres. A mulher estava andando na rua e veio uma bala perdida e a mulher morreu. Homicídio de mulheres. Mas se foi seu companheiro, se foi seu irmão, se foi seu pai, se foi seu padrasto, se foi seu ex-companheiro, se foi seu ex-marido, se foi namorado, ex-namorado que praticou o homicídio, a gente não está falando de homicídio de mulheres, a gente está falando de feminicídio. E com o período da quarentena, né, isolamento social, o confinamento, o convite para que nós estejamos em casa. Quem puder, fique em casa. Mas aí essa casa, ela também representa um perigo para as mulheres que já sofrem algum tipo de violência doméstica e familiar. A gente tem a violência moral, a gente tem a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência física. E aí essa mulher está em casa com seu companheiro, com o seu marido e que de repente pode ser o seu agressor. O que a gente percebeu, e quando a gente fala assim, aumentou o número, não é porque é uma hipótese, mas é porque no DISC, no Ligue 180, que é um serviço ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, houve um aumento de 18%. Logo no início da quarentena, houve um aumento de 18% de denúncias de violência contra a mulher. A gente tem notícias de que tem estados que esse número chegou a 50%. Isso é muito sério, isso é muito grave. A minha preocupação é que, nesse tempo de isolamento, as mulheres elas não estejam
efetivamente isoladas, mas que os vizinhos, as vizinhas possam denunciar, possam contribuir nesse enfrentamento à violência que essa mulher pode estar sofrendo dentro de casa e que pode vir a resultar num feminicídio. Eu ia lhe interrompendo aquele momento ali só para fazer um comentário. Num dos encontros aqui de juventude na minha comunidade religiosa, um jovem que apareceu, né, levado por outro jovem da comunidade, contestou, a gente estava falando sobre violência de gênero, e aí ele dizia, mas para que criar coisas, né, falar de feminicídio, o assassinato, né, o homicídio já é algo que está lá no código e tal. Aí eu disse para ele, sim, mas quando algo recorrente, né, acontece, quando alguém é agredido por conta de algo de sua identidade, isso precisa ser tipificado, né, ter uma especificidade para isso. Eu não sei se você se depara muito com esse argumento, né, para tentar descredibilizar a questão do feminicídio ou coisa do tipo, né? Eu enfrento um que é com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela é uma lei de 2006 específica para as mulheres, coibir a violência contra a mulher, seja a mulher cis, seja a mulher trans, né? Então, é para coibir a violência contra a mulher. Geralmente, quando se está fazendo a capacitação, falando da violência contra a mulher, falando da Lei Maria da Penha, sempre tem alguém lá te olhando fixamente e que de repente levanta a mão e faz a seguinte pergunta: sim, mas e a Lei João da Penha? Sempre tem. É clássico. Eu digo, gente, isso é uma questão de 2006. Bora superar esse negócio aí de Lei João da Penha. Bora ser mais criativo, mas a gente ainda enfrenta esse tipo de pergunta. Por quê? Existe a violência contra o homem? Sim ou não, Adriano? Existe a violência contra o homem? Uma mulher pode agredir o seu companheiro? Pode, né? Pode acontecer. Mas quais são os índices de violência contra o homem? Violência doméstica contra o homem. Quais são os índices? Quais são os índices de feminicídio? Ou vamos dizer, de assassinato de homens por suas companheiras? Qual é esse índice? Se a gente comparar os índices, as mulheres estão morrendo o tempo inteiro. E a gente tinha uma cultura aqui no Brasil antigamente da legítima defesa da honra. Né? Nós viemos de uma legislação que autorizava a violência contra a mulher. Uhum. Então, mesmo depois disso ter sido superado, cultura fica, né? Acho que foi Chuchu, né? Vulgo Wellington, que é o contrário para mim, que comentou aqui, existe uma cultura da violência, e essa cultura da violência, ela nos atinge as mulheres de uma forma muito maior do que atinge os homens, no sentido da doméstica. Né? Se a gente for pensar em outros tipos de violência, os homens são mais vitimados que as mulheres. Mas na questão da violência doméstica, quando a gente termina um relacionamento, geralmente você não vê assim mulheres matando seus companheiros porque eles resolveram se separar. Mas o contrário a gente vê quase que diariamente. Né? Então, é por conta disso que houve a necessidade da Lei Maria da Penha e depois da Lei do Feminicídio. Não é para nos beneficiar, não é porque nós somos as coitadinhas ou porque a gente quer levar vantagem sobre isso. Porque eu já ouvi também discussões desse sentido. Agora, com a Lei Maria da Penha, as mulheres provocam os homens, depois vão lá e denunciam ele na Lei Maria da Penha. Não é assim. Né? Quando uma mulher faz uma denúncia de uma violência sofrida, isso gera um inquérito policial, uma investigação, testemunhas são ouvidas, e se ela mentiu, ela vai ser punida. Né? Existe também o falso testemunho e outros crimes que ela pode incorrer. Então, não é brincadeira, não é assim, agora nós somos empoderadas, vamos provocar os homens aqui e depois a gente vai lá denunciar. Não é assim. Né? Uhum. Existem casos e casos, mas as mulheres estão até hoje sendo vítimas de violência, mesmo com a lei, com o advento da Lei Maria da Penha, depois com o advento da Lei do Feminicídio, a gente só vê o número de casos aumentando. Uhum. Pessoal, a gente tem um roteiro, mas eu vou fazer uma pausa para contemplar vocês que estão nos acompanhando, que já colocaram algumas questões. Né? Saudar Pedrinho, que saudou a gente aqui, Xanda,
meu irmão Dominus, não é? Sacerdote lá da região do extremo oeste da Bahia, diz que é coordenador do CRAS, falou aqui para a gente no início da conversa. Não sei se consigo Hum, recuperar tudo, mas é. deixa eu tentar pegar aqui algumas perguntas. Minha sobrinha está fazendo uma pergunta aqui, Emily. Tá. Feminicídio sempre é relacionado ao homem matando uma mulher ou pode ser aplicado também à ex-companheira? Eita, Uhum. Emily, podia fazer a pergunta no privado para sua tia, né? Mas tudo bem. Obrigada por estar contribuindo com a live. O feminicídio, ele é um crime relacionado à violência contra a mulher. Assim, vou explicar. Então, matou um homem, ou pode ser também uma mulher, se for um casal homoafetivo, tá? A vítima sempre será uma mulher de feminicídio, mas pode ser um agressor ou uma agressora. Então, um crime em decorrência da violência contra a mulher. Aí você vai pegar a Lei Maria da Penha e ver lá. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero, então a gente não está falando de mulher, né, mas do gênero, que cause lesão, sofrimento físico, dano moral, psicológico, ou que chegue ao óbito. Então, na Lei Maria da Penha, você tem o que é o conceito da violência contra a mulher. E aí ele destrincha que pode ser no âmbito da unidade doméstica, compreendido como um espaço de convívio permanente de pessoas, no âmbito da família, e aí entra pai, irmão, tio, avô, padrasto, enteado, afilhado, a família extensa. Eu estou falando homens, mas eu já coloquei, né, que se for o caso de um casal homoafetivo, ou se tiver uma relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, namorado, ex-namorado, marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro. E no caso dos casais homoafetivos femininos, né, as companheiras ou ex-companheiras. Então, se está dentro disso aí, foi na unidade, dentro da unidade doméstica, espaço de convívio permanente de pessoas, ou então foi alguém relacionado à família, ou se foi alguém que tinha uma relação íntima de afeto, ainda que seja companheiro, ex-companheiro, namorado, ex-namorado, marido ou ex-marido, se matou a mulher, é feminicídio, tá? Não é homicídio de mulheres. Homicídio de mulheres fica para briga entre vizinhos, bala perdida, uma briga que a pessoa teve no trânsito ou numa festa e a mulher foi vitimada, aí é homicídio de mulheres. Fora isso, feminicídio. Também pelo fato de nós sermos mulheres, né? Se houver também um feminicídio, pelo único fato, pelo simples fato de ter sido mulher, aí é feminicídio, entra em feminicídio. Uhum. Tá? Achou mais alguma pergunta por aí? Rafael colocou uma pergunta aqui lá no iniciozinho, e as mulheres, Sim. falando desse contexto da Covid agora, né? E as mulheres que sofrem agressões, né? Como elas podem se comportar, né? Ele colocou, mas proceder, né? Nessa situação de isolamento, né? Sim, sim, importante. O que é que a gente tem orientado que as mulheres podem fazer? Nem sempre a mulher, no momento da agressão, ela vai poder ligar para o 180, que é um número como eu já falei, né, disponibilizado pelo Ministério. E esse número, o próprio Disque 180 pode acionar a polícia daquela região onde a mulher está sendo agredida. Ela pode ligar para o 190 também, ela pode buscar ajuda nos centros de referência. Mas quando a mulher está sofrendo ali a violência, naquele momento em que ela não pode sair para lugar nenhum, em que ela não pode ter acesso ao telefone, o que a gente sempre pede é que ela combine com as vizinhas, vizinhos, com pessoas próximas, uma palavra de segurança. Ela combina uma palavra. Uhum. Flora? Não sei se foi eu ou se é Flora que travou aí. Para mim, a Flora tá travada. Minha imagem tá travada aí para vocês, gente?
É, pronto, vou chamar a Flora aqui de volta, que tá voo dela. Pronto, Pronto. voltei. Voltou. Sim, Flora, então, oi, sabe? estou aqui, voltei Ah, agora. Então, assim, combinar uma palavra de segurança, né? Que a pessoa possa, na hora do desespero, na hora da, da agonia, ela vai e lança essa palavra e a vizinha ou o vizinho já pode acionar o 190, acionar o 180. É importante lembrar que as delegacias estão funcionando, né? Aqui no estado da Bahia, as delegacias estão funcionando, todas as uhum. delegacias, as Tem, DEANs também. Então, a mulher pode se dirigir à delegacia, a mulher pode procurar ajuda, os centros de referência estão atendendo. Existem alguns centros de referência que estão até atendendo de forma remota. A mulher pode entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp e fazer esse atendimento. Então, é certo. importante. Sim. Rita disse aqui que estava chateada, que estava travando, estava caindo a internet dela, mas ela disse aqui, na história, as mulheres que mataram os companheiros ficaram presas, né? Já ao contrário, né? Boa lembrança, Rita. É, E a gente tem um documentário muito interessante, não sei se Rita assistiu, e eu já recomendo que todas possam assistir, chamado Legítima Defesa. É um uhum, documentário que conta a história de três mulheres que mataram seus companheiros. E geralmente no histórico elas vinham de um processo de violência, elas sofriam violência, e por conta dessa violência sofrida, elas acabaram, né, reagindo de tal forma que levaram seus companheiros a óbito. E elas foram processadas e inocentadas. Rita, minha professora é dança do ventre, gente. E elas foram inocentadas por conta da legítima defesa. Foi o argumento utilizado pelos advogados. É muito interessante esse documentário. Quem puder assistir, assista. uhum. Tem mais umas duas perguntas aqui, mas vou fazer uma pausa, viu, gente? Vou voltar aqui para o nosso roteiro. É, e vou fazer logo duas perguntas, viu, Florinha? Você Eita, bora. se Bora arranja que por aí. já são 8h30. É, uma, né? A mulher negra é historicamente mais vulnerável à violência, no sentido, ela está sempre mais sujeita a essa violência, né? Quais seriam essas razões, né? Se é que a gente pode mapear razões, ou qual o contexto leva a isso, né? E a outra, é, a partir das experiências de sucesso, né? Você já está nesse campo aí há muito tempo, né? Qual seria uma realidade ideal de enfrentamento à violência de gênero no município, né? Uma espécie de Hum, rede, né? O que é que você já viu exitoso, que a gente pode dizer, pô, isso aqui é bacana uma cidade contemplar, né? certo. Perguntas diferentes Vamos, demais, mas vamos lá. Vamos para a primeira pergunta, né? Você trouxe algo muito interessante quando você diz assim: historicamente, as mulheres negras são mais vulneráveis à violência. E pensando, né, em alguns documentos que a gente tem tratando da violência contra a mulher, quando a gente pega, por exemplo, o mapa da violência, que ele é um mapa de 2015, tratou da violência contra a mulher. Todo ano sai um mapa da violência, cada ano eles usam, né, abordam um tema. Uhum. 2015 foi o último ano que saiu um mapa da violência referente ao homicídio de mulheres. E aí ele trazia um dado interessante. Eu anotei aqui algumas coisinhas, viu? Aí eu vou olhar assim para o lado, porque eu estou aqui na minha pesca. O À homicídio de vontade. mulheres negras aumentou em 10 anos 54,2%. Mesmo com o advento da Lei Maria da Penha, o homicídio das mulheres negras ainda era maior do que as mulheres brancas. Tem uma pesquisa do Data Senado, eles fazem uma pesquisa da percepção da violência contra a mulher, eles fazem essa pesquisa por telefone, ligam para as mulheres e fazem algumas perguntas. E nessa pesquisa foi constatado que 74% das mulheres entrevistadas, das mulheres negras entrevistadas, eram vítimas de violência.
né? E, por fim, o Atlas da Violência de 2019 também traz um dado de que o crescimento de homicídios das mulheres negras foi 60,5%, enquanto das mulheres brancas foi não chegou a 2%. E aí Diferença eu gritante, começo. né? Hã? E aí eu Diferença começo. gritante, né? Pois é, e aí a gente vai pensar nos marcadores que a gente tem. A gente tem um marcador de gênero, a gente tem um marcador de raça e um marcador de classe. Porque se a gente pega toda uma questão da história das mulheres negras, na pirâmide social, quem não sabe a nossa pirâmide social, no topo estão os homens brancos, depois vem as mulheres brancas, depois os homens negros e lá, na base da pirâmide, as mulheres negras. Né? Então, quando a gente percebe isso, aí a gente começa a pensar. Você fala nas razões, e eu vou jogar para a galera que tá com a gente aqui, mas como uma reflexão mesmo. Não trago razões, mas a gente precisa pensar quais são os locais que essas mulheres moram, os lugares que essas mulheres estão, os riscos que essas mulheres correm. Porque quando a gente pensa na violência contra a mulher, eu não estou falando só da violência doméstica e familiar. Eu estou falando da violência contra a mulher no geral, né? Todas as violências que nós podemos sofrer pelo fato de sermos mulheres e de sermos mulheres negras. Então, historicamente, nós somos as mulheres que não têm acesso ao estudo, nós somos as mulheres que estamos na base da pirâmide, em trabalhos precários, nós somos as mulheres que podemos estar morando em regiões do tráfico. Então, corremos vários riscos. São algumas razões que a gente pode pensar. E a gente pode pensar também, Adriano, na falta de políticas públicas para o enfrentamento à violência contra a mulher negra. Essa invisibilidade, né, que existe. A gente não pode, quando a gente pensa em mulheres, a gente não pode pensar em mulheres como um todo, porque nós somos mulheres múltiplas. A gente precisa pensar no acesso das mulheres com deficiência, a gente precisa pensar no acesso das mulheres negras, a gente precisa pensar nas mulheres trans, nas mulheres lésbicas, né? Então a gente precisa pensar em cada segmento de forma separada para a gente poder compreender como é que a gente pode atender e minimizar os impactos da violência para todas as mulheres. Então a gente vai precisar colocar cada um em uma caixinha, ver aquilo que é comum a todas, mas também ver as especificidades. E isso é muito importante. Então, infelizmente, não é só uma percepção nossa, são dados mesmo de que as mulheres negras elas sofrem mais a violência doméstica, elas estão mais vulneráveis a essa violência, mas ao mesmo tempo eu questiono, e aí eu já vou entrar na resposta da outra pergunta, o que é que nós temos feito, né? Você fala muito assim das questões exitosas. Para mim, assim, na minha experiência, o que pode fazer com que a gente tenha ações exitosas no enfrentamento à violência contra a mulher é justamente uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher que funcione. O que é uma rede de enfrentamento? Viu, gente? Nós temos uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher, que somos todos e todas nós, e que atinge os poderes públicos e que atinge uma rede de atendimento. A gente tem uma rede de atendimento à mulher em situação de violência, que seria os órgãos públicos que atendem diretamente as mulheres em situação de violência, Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, CRAM, Núcleo de Atendimento à Mulher, NAM, alguns municípios que não tem CRAM nem NAM, o CREAS, e aí eu vou puxar a brasa para minha sardinha, né? O CREAS, lugares que não tem CRAM, NAM nem CREAS, o CRAS, não é o órgão, né, da assistência social, mas quando a gente não tem nenhum, a gente vai até chegar no CRAS. As delegacias especializadas de atendimento à mulher, as DEANs,
ou então nos lugares que não tem DEAN, porque nós só temos 17 DEANs no estado 15 DEANs no estado da Bahia, que são 417 municípios, então nos outros lugares são delegacias comuns. A gente, os hospitais que atendem as mulheres vítimas de violência sexual, os espaços que atendem essas mulheres, o Ministério Público, o núcleo do Ministério Público que atende mulher em situação de violência doméstica familiar, núcleo da Defensoria Pública que atende a mulher em situação de violência doméstica familiar, esses a gente pode dizer que são a rede de atendimento à mulher. Então, a rede de atendimento, ela está dentro da rede de enfrentamento, e na rede de enfrentamento a gente vai colocar as igrejas, os terreiros, os centros espíritas, as associações de bairro, a gente vai colocar a vizinha, a gente vai colocar a amiga, a gente vai se colocar, homens e mulheres, rede de enfrentamento. Então, se a gente tem uma rede de enfrentamento, uma rede de atendimento estruturada, equipes completas, é importante a gente falar isso. Não adianta a gente ter um NAM, um CRAM, sem a equipe completa para atender a mulher. Equipes completas, uma DEAN com equipe completa e com equipe qualificada. Qualificada que eu digo é no enfrentamento à violência contra a mulher. Eu sempre dizia nas capacitações, quem é do CRAM, que fez capacitação comigo, eu sempre dizia assim, eu não estou duvidando aqui da capacidade profissional da psicóloga, da assistente social, da advogada. Mas para a gente atender a mulher em situação de violência contra a mulher, a gente precisa fazer uma capacitação para as especificidades da violência contra a mulher, para que a gente possa atender melhor. Então não basta a gente pegar um policial, uma policial e colocar numa DEAN, e colocar numa delegacia comum para atender a mulher em situação de violência doméstica e familiar, sem passar por um processo de capacitação. Sem compreender, né, as nuances da violência. Porque existem mulheres, e vocês já devem ter dito isso ou ouvido, existem mulheres que hoje vão na delegacia, registram a queixa, estão dispostas a sair da situação de violência e que amanhã elas podem voltar novamente para esse companheiro. E nós, todas nós, temos que entender o tempo dessa mulher, respeitar o tempo e o momento dessa mulher. Cada mulher é uma mulher, cada mulher vai sair em um tempo. O importante é que a gente não abandone, porque muitas vezes o que acontece é, cansei, desisto, não quero saber mais. E essa mulher, ela fica sozinha, e na hora que ela realmente decide e que ela procura ajuda, ela não tem essa rede. Talvez e o julgamento, né, Flora? Exatamente. Eu acho que rola muito o lance do julgamento com essas mulheres, tanto por parte das mulheres mesmo, como por parte dos homens, né? Eu acho que isso é algo muito comum, né? Isso. Né? E aí é nisso que muitas vezes a gente falha, sabe, Adriano? A rede de enfrentamento. Porque quando eu digo assim, por exemplo, a gente precisa ter uma política de abrigamento para as mulheres, e essa política de abrigamento, ela não é suficiente e nunca será. E eu sempre dizia assim, no lugar onde não tem uma casa-abrigo, ou uma casa de passagem para acolher essa mulher ali, ela resolve fazer a denúncia, ela não está em risco de morte, mas se ela voltar para casa depois que ela denunciou, ela pode sofrer uma nova agressão. Desculpe, essa mulher poderia ir para uma casa de passagem, mas os municípios não têm, muitos municípios não têm. Mas a gente não pode acolher essa mulher numa igreja, a gente não pode acolher essa mulher num terreiro, num centro espírita, né? Em algum espaço que ela se sinta acolhida e protegida até a gente conseguir definir um outro local para ela ficar. Aí, às vezes, a gente coloca desculpas, né? Ah, mas eu não vou correr risco, mas o espaço não é um espaço adequado. Eu não estou dizendo que é para ficar lá um tempo. Eu tô querendo dizer assim que nós podemos também contribuir no enfrentamento à violência contra a mulher no nosso pouco. E muitas vezes a gente não contribui porque fica colocando desculpas, né? Ou colocando empecilhos mesmo para defender. Ah, não, eu vou me indispor e amanhã ela vai estar de volta com ele, né? Minha irmã, beijo, Wanda. Wanda, minha irmã, tá dizendo. Minha irmã mais velha, viu, gente? Minha irmã tá aqui dizendo que há mulheres que também julgam outras mulheres. Sim,
É, né? Não só os homens, mas as mulheres também julgam e as mulheres muitas vezes condenam, porque a é, gente quer que a outra, muitas vezes, tenha a mesma reação que a gente. Então, Flora, eu digo assim, eu faço e aconteço, mas uma mulher que vem de um processo de violência psicológica de anos e anos, que tem sua autoestima e sua autodeterminação dilacerada, ou muitas vezes nem tem mais autoestima nem mais autodeterminação, essa mulher não vai ter forças para sozinha sair de uma situação de violência, é, né? você, eu tinha deixado aqui em stand-by para falar sobre essa questão das igrejas, caso desse tempo, mas como você tocou aí, que fazem parte da rede de enfrentamento, eu vou só colocar algo, depois se der tempo a gente retoma. Ontem eu estava arrumando aqui minhas recordações, né? Porque o mês de maio é meu aniversário, então a gente vai lá para as recordações, ainda mais em quarentena, né? É, Então, eu fui lá olhar. E aí vi uma carta de uma paroquiana, né? De um dos lugares por onde passei, falando, né? Da violência que sofria, né? Eu nem estava mais lembrado disso, já há tantos anos. E aí dizer que muitas vezes um lugar onde é possível falar é dentro da igreja, né? E aí as igrejas devem estar muito abertas para poder acolher, né, essa fala, né? Como acontece com as delegacias, né, que as que não são especializadas, que precisam ter essa sensibilidade, e todo canto, né? E aí eu fui ontem recordando, né, várias situações que eu tive que entrar e fazer encaminhamentos que chegaram a mim, caíram no colo, e que é super delicado, né? E você falava da questão das igrejas acolherem. Hoje, na igreja anglicana, eu conheço uma iniciativa muito bacana, que a igreja tem no Brasil uma casa de acolhida, né, para as mulheres, que já foi premiada na ONU e tudo mais. E é um trabalho belíssimo, né? Eu fico impressionado como aquelas mulheres lá que tomam conta são vigorosas, fortes, viu? E é muito importante. Nem toda comunidade tem a condição de ter uma casa de acolhida, né? Para reencaminhar a vida, ver modos de sustento, essa coisa toda. Como eles lá têm algo muito completo, elas, né? Mas é importante ter essa sensibilidade, porque quando a gente fala de igreja, de religião, a gente está falando de comunidade, né? E a comunidade pode ser esse espaço de proteção. Eu já fiz isso, né? De poder encontrar uma casa em que uma pessoa que sofreu abuso possa passar uma temporada, né? Enquanto a gente organiza como enfrentar esse tema do abuso e tudo mais, né? Então é muito importante. E uma outra coisa, aqui em Feira, né, no contato com a prefeitura, salvo engano, a divisão de minorias da CEDESO, eu tive contato com o fato, com os dados, né, de que entre as mulheres agredidas, uma parcela muito grande são mulheres das igrejas evangélicas que são agredidas, não é? Agora não consigo recordar assim em números, mas eu acho que era o terceiro maior índice, né, de mulheres agredidas estava relacionado às igrejas evangélicas. Então, há uma necessidade muito grande das igrejas falarem, né, sobre isso. Porque a teologia muitas vezes não é pensada por mulheres, né? É, os púlpitos, infelizmente, ainda são majoritariamente ocupados por homens, né? E isso termina se refletindo no tipo de pastoral, né? Mas não sei se você quer compartilhar mais alguma coisa a partir disso, senão vou fechar esse parênteses e passar para uma outra pergunta. O que é que você me diz tá. aí? Vamos fechar aqui, né? É, realmente, os dados falam muito da questão da mulher evangélicas, já interessadas na temática, né? Discutindo o tema, preparando as mulheres para, no caso, se estão sofrendo violência, a quem recorrer, a quem buscar. E isso nos traz muitas esperanças. Né? Agora mesmo, a Pastoral da Juventude na Igreja Católica lançou uma cartilha, né, pela vida das nossas companheiras, se eu não me engano, o nome é esse. E teve uma Uhum. live muito legal aqui que eu participei com as meninas da PJ do Recôncavo. E é importante, né? A Igreja Católica, a Igreja Evangélica, porque são referências,
para as mulheres, né? O padre, o pastor, a pastora, são referências, algumas senhoras da comunidade mais antigas, que elas confiam e que elas podem relatar suas vivências. É importante que saibam, por exemplo, orientar. Eu brinco muito com minha mãe, viu? Minha mãe faz capacitação o tempo inteiro. Então eu digo assim, mãe, e aí, orienta o quê? Qual é a DEAN? Aí ela vai dizendo, né? Onde é o CRAN, onde é a DEAN, porque precisa, é necessário também que essas pessoas que estão na linha de frente, além de ouvir, elas possam dar uma orientação. Então, eu acho bem importante e legal que hoje as igrejas têm se movimentado muito nesse sentido. Enfim, É, vamos. inclusive, foi bom você fazer esse contraponto, porque, inclusive, muita gente que está preocupada com essa temática está preocupada porque foi formada numa igreja para essa temática, né? Então, É, é importante. é Eu isso ficar aqui mesmo. tentado em puxar esse assunto sobre teologia, igreja e mulheres, Vamos marcar por outro exemplo, dia? o pastorado feminino, né, que as mulheres nas periferias terminam assumindo esse papel de liderança e abrindo as asas para acolher essas mulheres, né? É uma coisa Uhum, importante. Mas vamos marcar outro dia. certo. Uma outra pergunta que eu tenho aqui, né? Você falou do que seria o ideal, né? Ter uma rede de enfrentamento e de atendimento que funcione realmente. E aí alguém frisou aqui, que funcione, né? Reticências, que a gente sabe que às vezes nem sempre funciona. E aí eu queria trazer para o cenário de Santo Amaro, né? A gente tem muita gente de Santo Amaro escutando. Que cenário temos em Santo Amaro? Se você conhece o cenário de perto, em relação à rede de enfrentamento, de atendimento, que tipo de ações de enfrentamento podem ser articuladas localmente, né? Seja pelo poder público, pela comunidade, né? Que tipo de sugestões a gente pode fazer, né? É. Nós tivemos recentemente um caso de um feminicídio aí em Santo Amaro, né? Infelizmente. E a gente, em tempo de pandemia, nossas ações elas também precisam se reinventar, não é isso? E aí é um desafio para todos e todas nós que trabalhamos diretamente ou que não trabalhamos, porque eu já falei que todo mundo é rede de enfrentamento, então é um desafio que é lançado. Já falei da palavra de segurança. Se prontifiquem, conversem com suas vizinhas, com suas amigas. Hoje a gente não está podendo conversar diretamente por conta do distanciamento social, mas a gente tem as redes sociais, a gente tem as lives, a gente tem as videochamadas, as videoconferências. O WhatsApp dá para fazer até Sim. 4 chamadas e bater um papo, 8. 8 né? agora. 8? 8 o quê, É, menino? 8 Ai, pessoas na chamada agora. ah, tá. É 8. Pronto, aí aumentou. Eu nem sabia. Então, assim, gente, o que é que a gente pode pensar? O que é que eu conheço de Santo Amaro? A minha realidade que eu conheço de Santo Amaro é da época que eu trabalhava na SPM. Eu saí da SPM no início de 2018. Mas o SPM, desculpe, mas Santo Amaro tem um NAM, né? O Núcleo de Atendimento à Mulher Zilda Paim. Ele funcionava, e eu não sei, mas se tiver alguém de Santo Amaro que pode me ajudar aí, ele funcionava em cima do CREAS, ali perto da prefeitura, Uhum. e tinha um trabalho, desenvolvia um trabalho muito bom, né? É, na época, o NAM atendia as mulheres, o CREAS atendia os homens que desejassem, inclusive as medidas protetivas de Santo Amaro, elas saíam já com essa determinação de que os homens deveriam procurar o CREAS para um acompanhamento e as mulheres deveriam procurar o NAM. Então, a rede, lá não tem DEAN, Santo Amaro não tem DEAN, Santo Amaro não tem uma vara de violência doméstica familiar contra a mulher, mas a vara crime a que atende os casos de violência doméstica familiar contra a mulher do município. E na época que eu estava, a parceria era muito boa entre esses serviços. Mas a gente precisa pensar que as equipes precisam estar completas, eu volto a frisar sobre isso, as equipes precisam estar capacitadas em relação à violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, compreender quais os papéis de cada um,
dos atores principais da rede, mas nós também podemos fazer a nossa parte, a gente pode estar divulgando casos de enfrentamento de violência contra a mulher, a gente pode estar ajudando a mulher, dizendo que ela não está sozinha, se prontificando aí com ela até uma delegacia, porque muitas vezes a mulher tem vergonha de ir sozinha. Nós podemos fazer muitas coisas, não só o poder público, não só esperar só do poder público, e inclusive até a cobrança, né, que nós fazemos ao poder público é também uma ação de enfrentamento à violência. Né? Então, a gente podia pensar nisso. Eu vou só te interromper rapidinho. Pedrinho perguntou se eu tinha o dado por idade. Eu não tenho, Pedrinho, esse dado por idade, tá? Não tenho isso. Mas se eu achar em algum lugar, eu passo para você depois. Minha professora maravilhosa aqui, Rita, ela faz uma pergunta. Ela falou aqui assim, ó. A gente sabe que a violência fica registrada também no corpo. Você não pensa que seria interessante ações em que o corpo fosse também utilizado como um instrumento para amenizar? A gente percebe, por exemplo, Rita trouxe uma coisa interessante. Uma violência que não seja física, né? Violência psicológica, as mulheres desenvolvem síndrome do pânico, depressão, dores de cabeça. A violência sexual, as mulheres desenvolvem vários problemas nos órgãos, né? E doenças sexualmente transmissíveis e etc. E a gente muitas vezes trata com remédios e faz o acompanhamento psicológico, mas a gente também não pensa em formas de tratar, curar o corpo pelo próprio corpo. Eu acho importante, eu acho interessante isso também, da gente poder fazer atividades que pudessem contribuir para amenizar essa dor física através do próprio corpo. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai desenvolver essas ações? É que a gente precisa também pensar, né, numa nova forma. Porque quando você pensa, por exemplo, numa norma técnica de um CRAM, ela não contempla um profissional dessa área, da área de educação física, por exemplo, ou da dança, ou do teatro, das artes, né? Que possa, de uma forma lúdica, trazer para essa mulher também a cura do seu corpo. Então, como é que a gente pode pensar nisso como um trabalho extra? Muito importante essa pergunta mesmo. Nós temos 7 minutos. Tenho mais uma pergunta. Tem algumas perguntas que foram colocadas aqui, ou colocações. Eu não sei se dá tempo, né? Não sei se quem está aí tem disposição a ficar mais um minutinho depois que cair para a gente contemplar. Se Flora também tem tempo para isso, né? Não precisa ser uma live completa novamente, mas só tentar arrematar. Não, só para a gente fazer a última responder. pergunta. Diga. Vixe, minha tia Ana Célia entrou. Beijo, tia. Gente, só o poder nessa live hoje, viu? Quero mandar um abraço para a Sandrinha, que está aí também. Eu vou fazer a última pergunta que eu tinha pensado beijo aqui. para Sandrinha. Sandrinha mandou uma mensagem para mim linda hoje. Se minha você... prima, minha comadre, meu compadre também. Tá todo mundo aqui. Ó, todo mundo reclamando 7 minutos. Eu tô dando tchau pro povo e em vez de você falar, né, Adriano? Bora, né? 7 minutos, gente. Então, você teria tempo para... só um minutinho, só para responder as perguntas de vocês. Viu? Pronto, tá ok. Então a gente volta rapidinho. A última pergunta do roteiro que a gente tinha pensado é o seguinte, né? Políticas públicas para as mulheres dependem muito da presença de mulheres na política, né? Inclusive a gente está vendo aí, é curioso, no contexto do coronavírus, as mulheres chefes de Estado estão brilhando, né? Jacinda, não é? A da Alemanha, Angela Merkel, né? Tem sido os países que têm tido o melhor desempenho, segundo várias reportagens que saíram, né? Então, como a gente pode avaliar isso, né? Como você avalia isso na sua experiência de lutas, né? Essa presença da mulher na política? Santo Amaro, inclusive, tudo indica que vem aí com uma forte presença feminina para a disputa da prefeitura, né? Como é que a gente pode pensar isso aí? Veja bem, vocês, homens, por mais legais que sejam e por mais companheiros que sejam, eu tenho que falar, eles né? por elas.
Eles Pois por é, elas. vocês, homens maravilhosos, assim, é eles por elas mesmo. Por mais que sejam, o lugar de fala de vocês não é o nosso lugar de fala, não é isso? Assim, por Exato. mais que eu vou levantar aqui a bandeira do enfrentamento à violência contra a mulher, eu vou levantar a bandeira contra o machismo e tal, que é importante sim que os homens levantem essas bandeiras. Mas esse lugar de fala é um lugar de fala nosso. Quando a gente pensa em políticas públicas para as mulheres, e aí eu vou falar de saúde, de educação, de emprego, de enfrentamento à violência, quando a gente pensa na questão das mulheres chefes de família, quando a gente pensa no direito a ter creche, mas creche com um horário que seja um horário compatível com o nosso horário de trabalho, porque uma creche que começa às 8, quando eu tenho que estar às 8 no trabalho, como é que eu vou deixar a criança? E vou chegar no horário no trabalho. E uma creche que termina às 5, quando eu trabalho até às 18, ou também, se eu trabalhar até 5, eu já vou pegar a criança atrasada na creche, né? O menino vai ficar lá achando que foi abandonado pela mãe. Então você taxada de mãe desnaturada. Então, essas questões, quem pensa nelas de uma forma muito mais apropriada, somos nós mulheres. Historicamente, a gente tem aquela coisa, né, que o lugar da mulher é o lugar da casa e que o homem é que tem o lugar de estar na rua e de estar na política. E a gente vem há alguns anos dizendo que o lugar da mulher é no lugar onde a gente quiser estar, inclusive na política. Então, e na política partidária, porque política todas nós e todos nós fazemos, mas na política partidária nós precisamos de mais mulheres que estejam lá e mulheres que nos representem. Não estar por estar para cumprir a cota, os 30% do partido. Não, mulheres que nos representem, mulheres que tenham um lugar de fala, mulheres que tenham a ousadia de poder. Porque muitas vezes, Adriano, o que é que a gente tem visto? Eu gostava muito de fazer essa pergunta. Eu chegava no município e dizia: quantas vereadoras tem aqui? Aí você pega municípios com 14 cadeiras, 15 cadeiras, 16 cadeiras, uma vereadora. E aí, para essa vereadora colocar as suas questões, para essa vereadora apresentar a pauta de política para as mulheres, meu irmão, meu amigo, é luta. Né? Então a gente precisa de mulheres aguerridas, de mulheres que realmente representem, de mulheres que tenham um lugar de fala da mulher mesmo. E outra, precisamos também de mulheres negras. Precisamos de mulheres negras também. Mulheres e mulheres negras, porque, como eu disse, nossa pauta são pautas múltiplas. Então, a gente precisa de ter uma gama de mulheres, que cada vez mais mulheres se candidatem mesmo. Eu inclusive, faço uma avaliação e eu sempre defendo, né, que a gente vote em mulheres também. Por quê? Por que que eu faço isso? Nós mulheres somos 52% do eleitorado. Acabou nosso tempo? Se cair, eu voto no Não, mesmo não. lugar que eu parei, minha gente, que eu gravo onde é que eu parei. Fala. Né? Então, Falta um minutinho. nós somos 52% do eleitorado. E por que que a gente tem pouquíssimas mulheres no poder? Pouquíssimas mulheres. A gente só tem uma governadora. Né? A gente só tem uma governadora, a gente tem poucas mulheres no Senado, poucas mulheres nas câmaras municipais. Como assim? Então a gente precisa também pensar em como é que a gente vai pautar a política pública para as mulheres sem mulheres lá? Impossível. Então a gente precisa mesmo. E o cenário está bonito esse ano, viu? O cenário está bonito. E a gente vai para o Bom, enfrentamento aí. gente, essa live está tendo participação imensa, muitas Bárbara, colocações, a gente vai Bárbara, preparar minha esse amiga, assunto. desde o tempo do Loreta, desde 2008. Conta aí quantos anos, né, Binha, de amizade. Graças a Deus Entrou aqui, permanecemos juntas e juntos até entrou uma aqui o demanda. pastor Cássio, reverendo Cássio, como ele gosta, amigo da Igreja Presbiteriana Unida, não é? Tem aqui Cris, da página Sou de Santinho, não é? Muita gente Hum, legal aí. É, vai cair, 27 segundos, eu vou aqui salvar, a gente retoma. Quem tá aí, tá, gente, segura um pouquinho, que a gente vai voltar só rapidinho, para só para arrematar o que vocês responder. colocaram, viu? Pronto.
Deixa eu só encerrar aqui. Opa, opa. Cadê, gente? Fecha isso aqui. Como é que derruba a live, a gente não sabe. Vai ter que